tarde. Boa tarde. Meu nome é Cristina, então. Esse trabalho ele faz parte da dissertação de mestrado do Thiago, que é nosso aluno, meu e da Helena. E ele trata da integração de simulador de tráfego, né, simulação, e simulador de direção, que é uma coisa mais mecânica, vamos dizer assim. E a ideia aqui foi focar em carfolio e no desenvolvimento de ITS, porque a gente quer justamente integrar essas duas coisas, né? A gente olhar como é que, o que está sendo feito com o uso de simulador de tráfego e simulador de direção, e quais são as potencialidades de fazer essa união. Então, primeiro, olhando o simulador de direção, esse aqui é o simulador de direção que a gente tem lá no Lastran. Eu sou da, não comentei, né? Eu sou da Lastran da URGS. Aqui é a nossa modelo, tá aqui. Ok. Ali é a nossa modelo, o simulador. Esse é o nosso simulador, ele é um simulador de óculos de realidade virtual. Então, embora tenha aquela tela ali, é mais para o pesquisador olhar, né? O que a pessoa está olhando, porque ela está olhando dentro da tela essa imagem aqui. A simulação com óculos Rift, ela tem simulador com óculos, tem umas coisas boas e umas coisas ruins. Então, fiquem conosco até o último trabalho, porque eles vão falar um pouquinho dessas dificuldades, coisas boas e ruins, né, do simulador com óculos Rift. Mas não é assunto agora. Então, eles são utilizados para prover experiência sensorial e psicomotora a partir dessa integração topológica. Então, a gente sente as rampas, né? Lógica, física, visual, então tu tem todos os teus sentidos bem representados ali. Já a simulação de tráfego, o pessoal dessa sessão normalmente é super atento a essas questões de simulação de tráfego, né? São usados para análises que não consideram essa interação do condutor com o veículo em si, né? Mas sim o desempenho do sistema de redes, e pode ser em diferentes escalas, né? Micro, meso e macro simulação. E a ideia, então, é a gente tentar dar uma juntada nisso. Mas fica abaixo nessa montada? Fica abaixo. Tá bom. Bom, trazendo a questão central que estava na cabeça do Thiago e na nossa, né, para fazer, isso aqui foi uma revisão sistemática. Então, a ideia era assim, qual era a nossa preocupação? Como integrar o uso de simuladores de tráfego com simulador de direção no desenvolvimento de sistemas inteligentes de transportes. Ele fez, então, essa revisão utilizando essas duas bases, ScienceDirect e Scopus. Foi até os dados coletados até 5 de julho desse ano. E ele usou idioma inglês, mas não restringiu o ano, né? Deixou aberto a questão dos anos. Isso aqui são os strings, assim que se diz, usados em cada um. Então, é importante a gente olhar porque era simulador de tráfego, simulador de direção, carfolio e ITS, né, que a gente colocou nas duas bases. E daí apareceu isso aqui. Lá, né, no ScienceDirect, a gente olha nas duas bases, a gente percebe que teve muito mais artigos com simulador de tráfego, né? Simulador de tráfego, e menos com simulador de direção. Então, amarelinho é simulador de tráfego, azul simulador de direção. Aqui são qualquer trabalho que teve integração dos dois de alguma forma. Tratou dos dois assuntos. Né? E daí, vamos seguir por aqui. Desse total, desses verdinhos, esse quadradinho laranja tinha também, além de simulador de tráfego, simulador de direção, também apareceu o carfolio e ITS. Da mesma forma lá, né? Dos 378, aquele quadradinho laranja pequenininho, que é 20, também apareceu o carfolio e ITS. E daí, esses 20, esses 35 foram analisados, 7 eram duplicados. Então, a soma de 20 mais 35 menos 7 deu 22 artigos que nos interessavam. Integração, simulador de tráfego, simulador de direção, ITS e carfolio. Porque ele quer fazer um experimento lá de carfolio, né? Tinha motivos para isso. Resultados dessa revisão sistemática, então. Nessa figura, a gente tem que olhar o seguinte. Tem aqui uma escala de cor, né? 0 publicações, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essas cores, elas funcionam tanto para os países aqui,
quanto para os anos, tá? Então, uma publicação no Canadá, ao longo de toda a revisão sistemática, aqueles 22, né? Um foi do Canadá. 2 publicações no Japão, ó, ao longo de todo esse período, 2 foram no Japão. Agora quero ver, quem é que sabe o que é esse país aqui? Não faço a menor ideia, então não vou falar desses agora. Agora nós vamos por cor, por ano. Né? Então, em 2008 foram 2 publicações, em 2009 uma, e assim por diante. Nós vamos dar uma passadinha agora por elas. Então, ali, 2008, né, cabeçadinho em preto, teve 2 artigos, né, um nos Estados Unidos e um na Suécia. O primeiro lá foi de combinação da interface de simulador de direção com fluxo de simulador de tráfego, e esse da Suécia era ITS na concepção de modelo estratificado de simulação. Em 2009 foi só um modelo de tráfego na calibração de ITS, um artigo da Alemanha. Eu vou olhar aqui para não ficar de costas. Eu não enxergo aqui. Em 2011, um artigo na Espanha, integração de simulador de tráfego e direção, focando a aplicação de TS. Esse nos interessou muito, né? Tinha bem a ver com o que a gente queria. Então, daí agora vermelhinho, a gente teve... a gente teve uma publicação também, né? Em 2013, mas era conjunta Itália e Reino Unido. Car following para assistência ao condutor. Pode passar. Em 2015 também um trabalho na Grécia, impacto de sistemas de controle adaptativo, né? Em 2016 são 2 publicações, as 2 na Alemanha, redes de simulador de direção para geração de dados para tráfego, né? Que leva de um para outro os dados. E impactos de ITS na assistência semafórica. 2017 foi nos Estados Unidos e teve redes de pequeno porte em diferentes tipos de simuladores. 2018, um trabalho na Suécia, adoção dos simuladores de direção para ajustar a incerteza comportamental em sistemas inteligentes, né? Aqui, então, a gente foi, teve 2019 e 2021 foi o que mais teve trabalho. Holanda, Suécia, 2 na Suécia, 2 no Japão. Sistema de pelotões de caminhão. Confiabilidade de TS a partir de dados de simulador de direção. E TS cooperativos em redes de co-simuladores. Uso de estruturas de simulador de direção e simulador de tráfego para avaliação de sistemas de TS. E emissões, né? Foi o único que apareceu com essa questão de emissões de CO2 e interseções semaforizadas no Japão. 2020, um artigo na Coreia do Sul, avisos de sistemas de assistência para redução de sinistros. 2021 foram 5 também. Nos Estados Unidos teve sistemas operados por robôs em simuladores. E na Holanda teve um que tratou de impactos de limites de velocidade, limites variáveis de velocidade na velocidade média. E a mesma coisa, mas esse impacto na desaceleração, né, que é um outro artigo ali da Holanda. Gestão de conflitos e interseções de rodovias. Na China, em parceria com a Austrália, e na Malásia, modelagem para compensar a perda devido à falha de conectividade, que é uma preocupação dos carros autônomos, nessa questão de perder conexão. Enfim. E, por fim, 2022, lembrando que a gente foi só até julho, né? Então apareceu só um, deve vir mais por aí, que foi em parceria Marrocos-Canadá, artigo para veículos autônomos, algoritmos, desculpa, veículos autônomos. Então, discussão, todos esses foram lidos, tratados, né? E algumas coisinhas a gente tirou dessa leitura. Uma, pensando na questão dessa co-simulação, ou seja, usar os dois de forma integrada, né? Isso acontece em 3 métodos. São 3 métodos de integração entre simuladores. A gente pode pegar, incorporar o tráfego gerado no em simuladores de tráfego e usar no simulador de direção.
porque eles abastecem os nossos cenários, as nossas, né, como é que a gente opera ali, né, os fluxos de tráfego que a gente coloca no cenário e tudo mais. Ou ao contrário, a gente pode utilizar os dados coletados no simulador de direção para realizar a simulação de tráfego. Então a gente testa no simulador de direção como é que tu faz o veículo seguidor, por exemplo, que é uma coisa que a gente está interessado em fazer, né? Como é que é o comportamento, e pode jogar esses tempos até a pessoa passar, que tu viu o motorista brasileiro fazer em ambiente desse tipo, né? Tu consegue se materializar muito isso e jogar isso nos simuladores de tráfego. E o terceiro tipo é empregar redes integradas para simulação simultânea. Então, esse negócio vai acontecendo junto. Está acontecendo lá no simulador e tu vai alterando a questão do simulador de tráfego e essa informação volta para o cenário, altera e daí elas ficam se nutrindo. O que é bastante complicado e exigente, né? Em termos de estrutura computacional, não sei se assim se fala, mas enfim, né? De ter capacidade computacional. Aqui, os quantitativos nessas situações, né? Simulador de direção com dados coletados em simulador de tráfego foram 6, aqueles 6. Os integrados, que são esses mais complicatinhos, foram 8. E simuladores de tráfego com dados coletados em simulador de direção foram 8 também, esses aqui. Alguns comentários, algumas conclusões, na verdade, alguns desafios e oportunidades que a gente enxergou nos artigos, né? Olhando para essas redes integradas, né? Elas são complexas, principalmente devido às diferenças entre simuladores. O nosso simulador lá, de direção, é aquele do óculos, ele usa cenários em ambiente de jogos. Me ajuda, Daniel? Unity. E daí, por exemplo, na Paula, que é em São Paulo, né, lá em São Paulo, é outra plataforma, é outro tipo de simulador. Então a gente já tem diferenças aqui, em casa, né, dentro do Brasil. Imagina você pega vários simuladores. Os altos custos computacionais que podem estar envolvidos, principalmente nas redes, aquelas simultâneas, né? A gente percebeu esse uso de camadas de simulação de tráfego para reduzir o tempo computacional, no caso, né, de ter que fazer essas transferências dos dados, e a adoção de simulador de tráfego com simuladores múltiplos de direção, que é esse TS, MDS, que apareceram nos artigos. A questão do carfolling, que é uma coisa que estava se preocupando, né? Quer dizer, nos interessando, na verdade. Comentário que a gente botou aqui, as oportunidades ou desafios, né? Ajuste comportamental de veículos autônomos e em sistemas de assistência ao condutor, foram os usos, né? As aplicações nesse assunto. E análise em simuladores de direção para geração de dados de ajuste de parâmetros em simulador de tráfego. Foram os 2 artigos que trataram disso, que pegaram essa temática. Vinculando agora a questão do ITS, né, que era uma das palavras-chave também, o que apareceu foi o uso disso para avaliação de sistemas, inovação em carro autônomo, para desenvolvimento de algoritmos de controle, para tratamento de interseções semaforizadas e modelos comportamentais. O simulador de direção ele é particularmente muito bom para a questão comportamental, né, que a gente consegue extrair para uma população que a gente tem muito interesse, assim, a gente pode focar. Para a conclusão aqui, eu queria resgatar então com vocês a questão central, que era a pergunta que o Thiago fez, né, para fazer essa revisão, como integrar o uso de simulador de tráfego com simuladores de direção no desenvolvimento de ITS, né, de sistemas inteligentes em transportes. Então, apareceu, né, que os fatores que motivaram, que estavam presentes nessa integração nos artigos, foi questão de investigar a tomada de decisão do condutor, situações de risco e seleção de rota, resposta diante a estímulos da via, formação de pelotão e alguns desafios relacionados à sinalização de semaforização e semaforização. E ainda nessa lógica de desafios e oportunidades para usar essa integração, né, o desafio a gente viu como a necessidade de aprimoramento constante computacional de algoritmos. A integração se mostra complexa e com custos computacionais muitas vezes restritivos, principalmente nas redes simultâneas. A integração permite
validações, ambiente seguro e controlado, isso é uma oportunidade boa que a gente tem, né, de usar isso daí. Condutores humanos e autônomos, eles precisam apresentar comportamento similar e consistente com as necessidades de segurança viária, ou seja, a gente precisa garantir que no simulador de direção as pessoas estão se comportando como na prática, para esse dado ser válido para levar ele para o simulador de tráfego, né? Porque senão a gente vai estar levando uma informação não precisa, né? Então a gente tem que garantir que é uma simulação do comportamento real. E por fim, a questão de ser a gente verificou isso como um importante ferramental no desenvolvimento, aprimoramento, calibração e validação de sistemas inteligentes. Os artigos estão trazendo isso, né? E eu acho que eu acabo aqui. Eu nem te olhei, você não tá? Tá, muito obrigada, pessoal. Não, eu queria saber um pouco mais como funciona. Eu entendi como você tem no simulador de direção e fabrica os parâmetros do car following, do lane changing, e entendi o caminho inverso. Eu não entendi, do ponto de vista teórico, como que é a integração. Ao mesmo tempo em que você está calibrando o seu modelo, você está apresentando, né, o modelo de car following, você está apresentando esse modelo para o indivíduo que está sendo simulado. Então tem uma mudança ao longo do tempo em que existe essa simulação. Como que é o conceito, a teoria? A gente sabe escolher isso? Que Eu desculpa. vou te dar o e-mail do Thiago. Tá ali, tá lá no... Tá lá Imagem. no... Aproveita e se apresenta antes de perguntar. Ah, boa. Ah, É. sim. Tu é? Eu sou o Flávio, sou do programa de pós da Poli. Da Poli. Eu também fiquei curiosa com esse artigo, né? Como é que funciona isso? Primeiramente, obrigada, professora. Eu sou a Luísa, faço parte do mestrado também da Poli e trabalho na PTV com simulação, que esse tema interessa bastante a gente. Eu queria saber se nessa revisão bibliográfica que vocês fizeram, eu vi que vocês tiveram um foco no car following, né? Mas existem outras metodologias aí de comportamento. Vocês encontraram alguma coisa ou também poderia ser considerado como um gap aí, ou a discussão das outras metodologias de comportamento? Então, por exemplo, troca de faixa, comportamento de motocicleta, que é muito diferente, né? Então, vocês encontraram informações sobre simuladores e integração desses tipos de comportamento também? Só porque eu não me lembro de conversar isso O Thiago, a gente viu muita coisa, o que tem nisso é muita coisa de rodovia, daí acaba não tendo de motociclista, uma moto é mais questão de caminhões, daí porque também tem um comportamento muito particular, né? Eu acho que, eu não me lembro de ter visto isso mesmo. E eu vou te ficar te devendo, assim, a gente vai, vamos trocar uns e-mails, o Thiago é super disponível, realmente manda e-mail para ele vai adorar falar sobre isso. E peço desculpa por não saber falar. Isso é bem interessante. A gente até se submeteu e não ganhou um projeto agora daquele fundo setorial, né? Mas a gente vai fazer o trabalho de qualquer jeito. Uma parceria com o Instituto Randon, eles têm umas pistas lá no Rio Grande do Sul, várias pistas onde eles testam tecnologia em caminhão e ônibus, né? Então são pistas diferentes, inclinações, diferentes pavimentos. E a gente conseguiu uma parceria com eles para quê? Para testar. Eles vão fornecer a pista, o motorista e o veículo. E daí a gente vai poder instrumentar e conseguir ver direitinho esse comportamento para levar isso para o simulador, né? E validar o simulador nesses comportamentos, ultrapassagem de caminhão, o carro, o seguidor, porque eles têm uma pista oval também. Então tem várias coisas que a gente vai poder fazer lá, para motorista de carro também, para poder fazer essa transição, né, de validar o nosso simulador com esses comportamentos. E daí, então, até isso que tu falou, a gente pode conseguir uma moto, fazer um negócio de moto. É até bom a gente olhar esses gaps aí que você está falando, né, para tentar melhorar. Gente, mais uma perguntinha rápida, acho que dá. O simulador de direção, ele é essencialmente um simulador também. Se eu comparar ele com um simulador microscópico, né, eu estou simulando as mesmas coisas, ali dentro da forma de faixa, seja feito lá. Aí, eu acho que parece que o principal desafio da integração é saber
conseguir fazer com que quando você tem o microsimulador, eu estou, em geral, simulando uma área grande, né? E eu não sei como é que é no simulador de direção, qual é a extensão dessa simulação enquanto o carro não chegou naquele ponto, se já tem carro lá sendo simulado ou não. Então, qual é a frequência de atualização do modelo usado no simulador de direção comparado com o microsimulador, que em geral é em torno de 1 segundo ou 2 segundos? Eu não sei se eu entendi a pergunta de eu capturar o dado ou de atualizar e mudar o programa. O passo de simulação, qual é o passo de simulação do simulador de carro, de direção? Então, eu não sei te responder também. O que a gente faz, a gente coleta dados do... A gente põe a pessoa no simulador e a gente coleta dados deles não lembro agora, mas assim, é tipo de 20 metros que ele está fazendo. Mas a gente não altera a programação do simulador por causa do que vem. Agora a gente colocou o tráfego no sentido contrário, a gente não colocamos aí na ultrapassagem. Agora o caminhão chega atrás de ti, tu enxerga pelo retrovisor o caminhão na tua cola ali, que dá um certo incômodo, né? Mas ele não te ultrapassa ainda, ele está avançando nesses cenários. Mas a gente nunca usa esse dado para alterar o programa do cenário, que eu acho que é isso que você está me perguntando, né? Não, a gente não faz. E talvez seja isso a resposta para ti, que deve ser isso que eles fazem de pegar o dado do tráfego e alterar, né? E muda a velocidade, muda a ultrapassagem. Isso a gente não faz. O cenário é sempre o mesmo, e a gente só mede o comportamento do condutor.